Então, bom dia para todo mundo. Hoje, iniciando o conteúdo da segunda prova, né? É integrais impróprias. Eu estava falando que vocês podem usar, provavelmente irão usar, com certeza vão usar muito em EDO para calcular uma coisa chamada transformada de Laplace, que vai servir para vocês calcularem alguns EDOs. Também vocês vão usar em probabilidade estatística. Pelo menos, sim, tem uma parte lá do curso que, em geral, sempre se fala e sempre usa isso aqui, que é a distribuição normal. Não sei se vocês já pagaram probabilidade estatística, acho que não, né? Tá muito cedo ainda. Disciplina mais para depois. Vocês estão pagando agora. Já viram distribuição normal? Ah, vocês viram ontem, foi? Pois ótimo. E aí já junta logo uma coisa com a outra. E aí, um pouco também cálculo 3 ou cálculo vetorial, se vocês quiserem chamar. Mas muito bem, né? Então, vocês podem olhar aqui, deixa eu dar um. Então, é o volume 2, página. Deixa eu ver se é a página 28 mesmo, porque eu escrevi isso aqui já tem um. É, página 28 mesmo. O Sturt, volume. Eu acho que é o volume 2 também, volume um. Aí aqui a seção 7.8. Que é a melhor seção porque o Sturt muda um pouco a página, não, de acordo com a edição. Deixa eu ver que eu quero fazer igual que eu fiz ontem. Ah, tá. Basicamente é o seguinte. É um pouco chato nessa parte da distribuição normal, mas é uma coisa que não tem como todo curso de estatística vai falar. Ó, eu tô com a. Ainda tá com a prova aqui. Ah, deixa eu ver se eu apago isso aqui. Toda vez eu esqueço de apagar o que eu fiz anteriormente. Deixa eu só apagar rapidinho isso aqui. Pronto, vamos lá. E aí, por exemplo, integral a definida, né? Na integral definida, que aqui vocês viram tempo, vocês já viram várias vezes, é a integral que é para calcular, entre aspas, né? Ai, que diabo é isso? Ai, voltou, foi tudo aqui. Não, peraí, deixa eu apagar isso aqui tudo. Já vi esse negócio. Ficou doido isso. Agora não apaga. Tem que apagar na mão. Minha gente, coisa chata. Que é isso? Eu vou ter que fechar isso aqui. Abrir de... Se bem que fechar e abrir de novo não dá em nada, né? Vai ter a mesma coisa. Tá. Ah, coisa chata. Tem que escrever tudo de novo.
Desculpem aí, mas esse bicho aqui tá... Depois eu escrevo o nome Guidoriz e tudo mais, só pra... Então vamos lá, né? Nas integrais definidas, foi que vocês já viram, como é que era? Eu tenho uma região assim, né? Limitada por A e B. E aí eu integro no intervalo fechado, né? Que é justamente essa região aqui, né? Isso aqui é integral. Quando a função é maior ou igual que zero, né? De A até B. Mas nem toda região, eu consigo calcular, nem toda região que eu posso integrar, nem toda região que eu posso integrar é um intervalo fechado. Ou então, nem toda região que eu consigo integrar, os limites de integração superior e inferior estão no domínio da função, né? Tem casos que o A e o B pode não estar no domínio da função. Por exemplo, né? Por exemplo, eu vou pegar essa função aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x. Colocar x maior que zero. Aí o gráfico dessa função aqui, ó, é essa curva aqui que ela nunca vai tocar, ela nunca toca no eixo y nem no eixo x, tá? E aí, por exemplo, o que que significa? Será que é possível calcular a área desse pedacinho aqui, ó? Por exemplo, do 1, essa área que fica abaixo aqui, será que é possível calcular? Mesmo isso aqui não tendo fim, porque isso aqui nunca acaba. Essa curva aqui, ela nunca vai tocar no eixo x, e o x sempre vai ser uma assíntota. Não sei se vocês viram esse termo no cálculo 1, mas uma assíntota é uma reta em que o gráfico da função, ela nunca toca, ela sempre vai, digamos assim, ficar muito próxima quanto for possível, mas ela nunca vai tocar. E aí é possível calcular esse tipo de essa área. Então, e o que que significa? Como é que eu represento essa integral aqui desse pedaço? A mesma coisa é esse outro aqui, né? Ó. A parte de cima aqui, ó, ela nunca vai tocar. Mas é possível calcular essa área, mesmo essa região sendo infinita, né? É isso que a gente vai fazer com integral imprópria. É quando a região, tecnicamente, ela não tem, ela é ilimitada, né? Ou o limite de integração tanto superior ou inferior, ou ambos, eles não, entre aspas, não existem. Isso eu nunca consigo não consigo fechar a região. E aí, basicamente, são três tipos de integrais que a gente vai estudar. Então, não é isso aqui não que eu quero. Então, como é que a gente estuda esse tipo de região, né? As integrais digamos assim, representarão essas regiões são chamadas integrais impróprias, que são, aliás, são quatro tipos, mas eu vou falar de três a princípio e depois eu falo do quarto tipo, né? A primeira é assim, onde o limite superior é mais infinito e o inferior é um ponto qualquer, um ponto A. A segunda é quando é o contrário, o limite inferior é menos infinito. E a terceira é quando os dois, o inferior é mais infinito e o superior é menos infinito, tá?
Então, uma integral, quando um dos limites superior ou inferior, um dos limites, né, um dos limites de integração é mais ou menos infinito, é chamado de integral imprópria, tá? Então, uma integral desse tipo é integral imprópria. E tem um quarto tipo que eu vou falar daqui a pouco. Mas essas aqui são as mais, digamos assim, que caracterizam mais uma integral imprópria, né? Quando os limites ou superior ou inferior, ou superior é mais infinito, ou inferior é menos infinito, ou acontece os dois, né? É em menos infinito e outro mais infinito. E aí, mais ou menos, como é que, por exemplo, o que significa. Aliás, como é que. Primeiro eu vou dar uma interpretação geométrica para a gente entender mais ou menos como é que significa cada uma, né? O que significa cada uma. Aí nessa primeira aqui, então, geometricamente, como é que seria isso? É basicamente o desenho que eu acabei de fazer, né? Você tem uma região. Aí o gráfico, lógico que é só para ilustrar, né? Mas você imagina uma função que ela é mais ou menos assim, onde a direita, ela nunca vai ter fim, entre aspas, né? Pode ser uma coisa assim, ó. Vamos supor que aqui seja o A, né? Assim, ok? Ela não acaba, ok? Ela nunca acaba à direita. A outra, essa integral do meio, é o contrário, ela nunca acaba, entre aspas, à esquerda. A região é ilimitada à esquerda. É lógico que esse gráfico que eu estou fazendo aqui é só uma ilustração, né? Não significa que os gráficos sempre são desse jeito, de todas as situações, né? Só para ilustrar. Aí aqui é o B. E a terceira, que são os dois, você tem que as duas regiões elas são ilimitadas. Sim, é algo do tipo. Pode ser, claro que pode ocorrer outras situações, né? Mas assim, não. Imagine isso aqui, né? Inclusive, em estatística, o gráfico da função lá da distribuição é uma coisa parecida com isso, né? Se você pegar o gráfico da função e elevado a menos x quadrado, ela é muito parecida com aquilo ali. E você consegue calcular a integral chamada de gaussiana, essa integral aqui. Ó. Você consegue calcular. Em cálculo 3, vocês vão aprender como é que calcula. Deixa eu botar aqui no décimo, só para vocês verem. F de x. O gráfico dela é muito parecido. As extremidades, elas são assíntotas. As extremidades, não. O eixo x é uma assíntota dela nos dois. Aqui, quanto mais você der o zoom, você vai perceber que ela nunca vai tocar, porque já está muito junto, né? Você dá um zoom bem grande, ela nunca toca isso aqui infinitamente. Ok? Aí, como é que você calcula uma integral dessa, né? Aí, para calcular uma integral desse tipo aqui, você tem que ver as integrais de uma forma um pouco diferente. Aí, por definição, eu vou colocar como definição, tá? Então, a integral de A até mais infinito de f de x dx
Isso aqui é o limite de A até um certo t, f de x, onde t vai para mais infinito. Qual é a ideia que está por trás dessa definição? Porque você calcula essa integral dessa forma. Qual é a ideia, né? A ideia é o seguinte, ó. Eu estou interessado, vamos supor que o gráfico seja isso aqui, né? Aí aqui é o ponto A. Aí a ideia é pegar, como eu estou interessado em calcular, digamos assim, a área, não necessariamente vai ser uma área, tá? Mas só para ilustrar, como eu estou interessado em calcular a área, a ideia é pegar um elemento T que seja maior do que o A, aqui, ó. Calculo a integral dessa região aqui, ou a integral da função que é representada, ou melhor, que representa essa região aqui. Depois manda esse t para infinito. É como se eu estivesse pegando essa região aqui, esticando ela infinitamente. Eu pego ela aqui e estico para cá. Ok? Então, primeiro calculo de A até um certo t, depois mando o t para infinito. Que a ideia é como se eu estivesse esticando ela para o lado direito. As outras é a mesma ideia. Por exemplo, de menos infinito a A, né? A B. É T. Então, isso aqui, por definição, vai ser isso. T indo para menos infinito. Ou você pode colocar um menos T aqui, tá? Às vezes tem livro que coloca isso. Menos T, e aí o limite é para mais infinito. Mas aí tanto faz. Aqui é a mesma ideia desse aqui, ó. É como se eu pegasse um pedaço aqui do B, por exemplo. Eu pego um T, aí calculo essa parte, e aí é como se eu esticasse essa região para a esquerda, mandando t para menos infinito, tá? E a última, aqui você vai ter que colocar assim, limite de t até menos t, t indo para mais infinito, né? Porque se o t for para mais infinito, esse aqui vai para mais infinito, e esse aqui, como eu coloquei menos, vai para menos infinito. Aí é a mesma ideia. Só para ilustrar, né? Por exemplo, se eu tivesse uma situação dessa figura aqui clássica, você pega o menos t aqui, o t, e aí calcula esse pedaço e depois manda esse aqui para mais infinito e, consequentemente, esse que vai para menos infinito, né? E que você esticasse a região tanto para a esquerda quanto para a direita infinitamente. Vamos fazer uns exemplos, né? Que por enquanto, é o que eu importo para, assim, como é que vocês aprenderem a calcular esse tipo de integral. Não é difícil, não. Vocês vão ver que não é difícil. Se vocês souberem calcular as integrais definidas, vocês vão saber essas aqui. Só o detalhe é o limite no final. Eu vou calcular duas aqui, tá? Exemplo. Integral de 1 até mais infinito, de 1 sobre x. E integral de 1 até mais infinito, de 1 sobre x2 dx. Vou calcular essas duas. Vou calcular a primeira, essa do x quadrado. Aí, como é que calcula, né? 1. Aí, isso aqui, por definição, é o limite, né? De 1 até t. Isso aqui eu vou botar como x a menos 2. Aí, aqui, você tem que calcular essa integral do mesmo jeito que você calcula qualquer outra integral. Né? Como é que é essa integral aqui? Você pode fazer separado, depois colocar o resultado, tá? Não tem problema nenhum.
Mas, por exemplo, isso aqui é o limite, né? Repito aqui. Agora eu calculo essa integral. X é menos 1 sobre menos 1, né? Variando de 1 até o t, tá? Aí eu coloco o t, então é t a menos 1 sobre menos 1, menos a expressão no menos 1, no 1, né? Então é no fundamental do cálculo. A expressão no 1, a expressão no t, menos a expressão no 1. Aí aqui, o t é menos 1 é 1 sobre t, né? Então aqui vai ficar menos 1 sobre t. Aqui eu tenho menos, aqui eu tenho menos, vira mais, né? Mais 1. Aí, e aqui você tem que calcular o limite. Por exemplo, o limite de 1, esse limite aqui, o limite de 1 quando t tende a mais infinito é 1, porque 1 é constante. E 1 sobre t, quando t, esse pedacinho aqui, né? Quanto é que é o limite de 1 sobre t quando t tende a mais infinito? Alguém sabe responder? Zero, né? Exato. Então, esse aqui vai para zero, esse aqui é 1, e o resultado é 1, né? Que é 1 mais zero, ok? Então, eu primeiro calculo a integral, e depois calculo o limite com t indo para mais infinito. Nesse caso aqui, tá? Ok? Vamos fazer o segundo, que é 1 sobre... Então, isso aqui é o limite, né? De 1 sobre t. Aí, essa integral, né? 1 sobre x. Qual é a integral dela? É o ln do módulo de x. Aí, isso aqui variando de 1 até t. Então, vai ser o ln do módulo. Agora eu troco, eu substituo, né? A função no t menos a função no 1. Aí o ln do t é a mesma coisa, ln de t, menos ln de 1, que vai ficar ln, o módulo de 1 é 1, né? Ln de 1, aí vocês sabem, ou espera-se, é zero, né? Fica só o ln de t. E aí, quanto é que é o ln de t quando t vai para mais infinito? Vocês sabem? Ln de t, cálculo 1 aqui. Zero também? Ó, você pega um valor, por exemplo, aqui, né? Aqui, esse azul é o gráfico da ln, tá? Você pega um valor aqui, aí esse tamanho é o ln de A. Aí você pega um maior, aqui é o ln de B. Aí você pega um maior, é o ln de C. Então, se esse valor do x cresce, o ln cresce. Dá mais infinito esse limite, tá? Aqui não tem muito cálculo, mas vocês não podem esquecer, ou
vocês relembrem que limite do ln de x, quando x vai para mais infinito, isso aqui é mais infinito. Porque quanto mais esse valor aqui cresce, ó, esse aqui, o x, quanto mais o x cresce, maior será o ln. A ideia é essa, tá? Aí aqui deu mais infinito. Conclusão, né? Essa primeira aqui deu 1. E a segunda... Então, a integral imprópria, ela pode ser que o valor dela não seja um número real, que é diferente da integral definida, que sempre vai ser um número real, ok? Quando existir e tudo mais. E aí o seguinte, existem duas nomenclaturas para quando a integral dá um número real, que nem esse aqui, para quando ela não dá um número real, que é a definição que eu vou colocar, que é que quando a integral dá um número real, a integral imprópria, a gente fala que a integral converge, e se ela não der um número real, a gente fala que a integral diverge. Por exemplo, né? Se qualquer uma dessas integrais aqui se essas integrais forem números reais, disse que, dizemos, né? Então, elas são convergentes. Ok? Convergentes. Caso contrário, elas são divergentes. Caso contrário, elas serão divergentes. Ou você fala que a integral diverge, tá? Por exemplo, essa primeira integral aqui, ela converge, né? Essa aqui. Então, como o resultado dela deu um número real, a gente fala que ela converge. Só para quando vocês estiverem lendo os livros, né? Como é igual a 1, então converge. E a outra vai divergir porque deu mais infinito. Se der menos infinito, também diverge, que não é um número real, né? E a outra, ela é divergente, né? Então diverge. Tá? Vou fazer outros exemplos aqui. Eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz ontem. Porque o segundo tipo eu vou deixar para falar amanhã. Amanhã não. Sexta, né? Vou pegar um outro exemplo aqui. Não vou pegar esse. Vou pegar um outro diferente. Não vou pegar o que eu fiz ontem, não. Ó, por exemplo, vamos só treinar aqui. Integral
de zero até mais infinito de e a menos x dx. Aí, como eu falei, né? Essa integral aqui é o limite, né? De zero até t de menos x dx, t tendendo a mais infinito. Aí eu calculo normal essa integral aqui. Qual é a integral de ela a menos x? É menos e a menos x, né? Isso aqui variando de zero a t. Então vai ser a função. Esse menos aqui eu posso até colocar para fora, mas deixa aqui, né? A função no t, então vai ser e a menos t a menos e elevado a menos t, aí menos e elevado a zero, que é 1, né? Quando eu jogo o zero aqui, vai dar 1. Então é menos, esse é o menos do teorema fundamental do cálculo. Esse é o menos do teorema fundamental do cálculo. Aí esse menos é o que tem aqui, né? E aí menos 1, porque quando eu coloco no zero é 1. Tá? Aí fica assim. Esse é a menos t, eu vou colocar como é elevado a t mais 1. Ok? E aí você tem que lembrar, por exemplo, quanto é que é o limite de e elevado a t? Quanto é que é esse limite aqui, t indo para mais infinito? Alguém lembra? Ninguém, né? Aí, ela, entre aspas, né, é elevado a mais infinito. Imagina uma potência em que o expoente é muito grande. Isso aqui, é entre aspas aqui, só para vocês entenderem que quando eu tenho um exponencial que o expoente cresce muito, o resultado é uma coisa muito grande também, tá? E aqui, aqui é até compreensível que vocês não lembrem disso, né? Vocês viram isso aqui. Eu nem sei quando é que vocês pagaram cálculo 1, depois da pandemia. Vocês pagaram, acho que não é todo mundo que pagou semestre passado, né? Deve ter outras pessoas que pagaram antes da pandemia, né? Eu acredito que tem pelo menos uma pessoa aqui que pagou antes da pandemia. Não aqui, talvez na aula, mas que está pagando, né? Alguém pagou aqui antes da pandemia? Cálculo 1? Enfim. Mas o fato disso aqui é limite elevado a t quando t indo para mais infinito. O que implica que se o denominador está indo para mais infinito, quando eu inverto, está indo para zero, tá? Então, tudo isso aqui, ó, mesmo com o sinal de menos, não interessa, converge a zero. E aí, zero mais 1, né? Porque aqui o limite do 1 é 1, dá 1 também, tá? E aí vocês vão ter que lembrar, viu? Alguns limites é inevitável. Então, logo essa integral de 1 até mais infinito, do e a menos x dx, é 1. E aí, ela converge, né? Porque o valor dela deu um número real. 2019, nossa. Ó, Nazareno pagou em 2019 também, né? Com a Silvana. Zé Leandro também deve ter pago com a Silvana, né? Pois é, então é muito difícil lembrar. Mas aí tem certas coisas que eu vou tentar revisar durante a aula, né? É muito difícil lembrar de tudo. Deixa eu só ver o que eu tenho que.
Não, essa parte de funções descontínuas eu vou falar só na sexta-feira, para não bagunçar a cabeça de vocês. Eu vou ficar só fazendo exemplo aqui, viu? Disso. Fazer mais. Vamos fazer com menos? Porque isso aqui, gente, vocês vão usar em EDO. Em muitas situações. Não é uma ou duas, não. Em várias. Eu vou evitar esses cálculos muito grandes, mas depois vocês vão ter que fazer. E também a gente vai usar muito no conteúdo da semana que vem. Isso aqui é como se fosse um pré-requisito para o conteúdo da semana que vem. Pegando um exemplo aqui do livro, já é da lista de exercício aqui. Por exemplo, esse, né? Aí, esse aqui, como eu falei, né? O limite, eu ia falar um com menos, mas no fundo é a mesma coisa, né? Se você aprende com isso aqui com menos, o outro é só jogar para menos infinito. Então, esse aqui é o limite, né? De 2t. Muito bem. Aí, eu vou fazer a integral separada, tá? Porque ela é um pouco maior. Eu vou pegar essa aqui separada. Vou colocar aqui. Depois a gente calcula o limite dela. E aí você se lembra como é que calcula esse tipo de integral, né? Que eu ensinei isso aqui mês passado. Que essa aqui é frações parciais, né? Isso aqui é 2 elevado a t. Aí x menos 1, x mais 1. E aí eu tenho que separar essa expressão, né? Eu tenho que de alguma maneira encontrar A e B que satisfaz isso, né? Ok? Porque, novamente, ó, eu quero calcular essa integral de 2 até mais infinito, de um sobre isso. Aí eu, por definição, é isso, né? É o limite disso aqui. E aí, depois que você faz isso, você tem que se preocupar como é que eu resolvo a integral. Aí, nesse caso, as frações parciais, por causa da estrutura. E aí tem que lembrar de como resolve a integral definida, né? Porque eu estou calculando de 0 a t. Depois eu me preocupo com o limite. Depois que eu fizer todo o cálculo da integral, é que eu vou me preocupar com o limite dela. Aí aqui, mesma coisa, né? Eu pego essa expressão aqui, essa conta que eu já fiz. Multiplico lá, né? Então eu vou obter 1 igual a... Quando eu pego esse produto todo, multiplico nesse primeiro termo, vai cancelar o x menos 1. Vai ficar a x mais 1. Com o b vai cancelar o x mais 1, vai ficar x menos 1. Tá? Aí aqui você pode usar aquela ideia que eu falei, trocar, tentar zerar esses parênteses aqui, né? Porque aí fica muito mais fácil. Por exemplo, se o x é 1, eu vou zerar esse primeiro parênteses aqui, né? Porque se o x for 1, x menos 1 é 0. E aí eu só faço substituir, vou ficar com 1 igual a 1 mais 1. Tá? E aí, consequentemente, o a é 1 meio. E para encontrar o b, eu tenho que zerar o parêntese do a. Então, basta substituir por x igual a menos 1. É 1 igual a... Aí zero é esse aqui, né? Porque se o x for menos 1, zero é esse.
Aí fica b igual a... Como eu estou trocando aqui, é menos 1, menos 1. Menos 2. Então, o b é menos 1 meio. Ok? E aí eu tenho... Aí eu volto lá para a integral, né? Eu posso até voltar para o limite, né? Porque, vamos lá. Daí o que que ocorre? Eu comecei com a integral de 2 até mais infinito, de 1 sobre x ao quadrado menos 1 dx, que é o limite de 2 até o t. Aí aqui eu já vou separar assim, tá? Aí aqui eu já posso separar, né? Porque essa expressão... Deixa eu botar um colchete aqui. Essa expressão é A, né? Eu vou colocar assim primeiro. É A, depois eu substituo A. X menos 1 mais B, x mais 1, né? Frações parciais, dx. Aí quem é o A? O A é 1 meio, né? 1 meio sobre x menos 1, mais o B é menos 1 meio. Aqui eu já posso separar as duas integrais, né? Esse 1 meio aqui, ó, você pode até colocar para fora, do mesmo jeito desse aqui, né? Fica 1 meio da integral de 2 até t, de 1 sobre x menos 1 dx, menos 1 meio da integral de 2 até t, dx. E aí eu resolvo. Ó, eu ainda não calculei o limite, né? Só calcula depois que calcula a integral. Então vai ficar 1 meio. Aí a integral de 1 sobre x menos 1 é o ln, né? Só a integral aqui é o ln do módulo de x menos 1 menos 1 meio. Aí aqui vai ser o ln do módulo de x mais 1, tá? E aí eu vou colocar esse 1 meio em evidência só para facilitar. Tem um meio aqui, ó. Tem um meio aqui. Aqui você poderia fazer bem mais rápido, né? Mas eu estou tentando fazer com mais passos possíveis. Tá? Agora eu vou jogar, né? Eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. Por exemplo, aqui vai ser essa função aqui no t, então vai ficar ln do módulo de t menos 1, menos, aí ela no 2 aqui, ó. Quando eu jogo 2 aqui, vai ficar 2 menos 1 ln de 1, né? Menos, que é zero, né? Mas eu vou deixar o ln de 1 aí. Aí ela no t, menos. Quando eu jogo aqui, vai ficar ln de 3, né? Aí aqui é zero, tá? Menos. Aqui eu faço jogo de sinal, né? Porque esse menos aqui, ó,
ele está comandando tudo que tem dentro do parêntese aqui. Então, é menos o ln do módulo de t mais 1, aí menos por menos mais. Bom. E aí, o último passo antes de calcular o limite é pegar essa expressão aqui, ó. E aí, eu espero que vocês lembrem dessa propriedade. O ln da diferença vira o ln do quociente, né? Propriedade de logaritmo. Ln de A menos ln de B é o ln de A, vou só uma moto aqui, ln de A dividido por B. Então, essa diferença aqui vira divisão. Fica assim, ln do módulo de t menos 1 dividido por t mais 1. Menos, aliás, mais. E aí, o módulo do... Aliás, faltou um módulo aqui, né? E aí, o módulo do quociente, eu posso colocar o módulo todo, né? Aqui vai ficar um pouco grande, como eu falei, porque eu estou colocando muitos passos, né? Mas isso aqui poderia ser resumido. Muita coisa aqui. E aí fica assim, ln de t menos 1 sobre t mais 1, tá? Agora sim eu calculo o limite. Porque agora, esse limite aqui, só dessa expressão aqui, ó. Só dessa aqui. Quanto é que é o limite dessa, né? Deixa eu botar aqui no cantinho, ó. Limite de t menos 1 é t mais 1. Menos, né? Quando... Aqui você pode fazer de várias maneiras, né? Mas, por exemplo, se eu quisesse fazer o jeito mais fácil, você tem dois jeitos mais fáceis aqui. Ou você já coloca direto, porque como são dois polinômios de grau 1, e o limite está indo para mais infinito, também para menos infinito é a mesma coisa, basta você pegar o limite do termo de maior grau, né? E aí dá 1. Ou então você pode usar L'Hopital. Por exemplo, qual é a derivada dessa função aqui em t? É 1. Com a derivada de baixo também é 1, né? Em t. Aí o resultado dá 1, tá? Você pode usar L'Hopital aqui. Porque o limite dá infinito sobre infinito, ou mais infinito sobre mais infinito. E aí o fato é que se o que está dentro do módulo dá 1, ln de 1 é 0. Então isso aqui tudo, tá? Vai para 0. Aí só sobrou o quê? Só sobrou o ln de 3, né? E o 1 meio que está aqui. Então a resposta é 1 meio. Tá? 1 meio de ln de 3. Aqui ficou muito grande porque, como eu falei, eu tentei fazer o máximo de passos possíveis para que quando vocês forem revisar. Mas o fato é, a novidade, entre aspas, só está aqui, ó, nessa primeira igualdade, que isso aqui vai ser o limite disso. E aí depois, aí essa parte do cálculo da integral é um cálculo como qualquer outro, não muda nada. E aí o que vai mudar vai ser no final, na hora de calcular o limite, aqui, porque até aqui eu não fiz nada além de repetir o limite. E depois o cálculo do limite é simplesmente daqui para cá. E aí vai depender muito de cada exemplo. Ok? Deixa eu ver se vocês colocaram uma coisa aqui. Foi com outro. Ah, não foi com a Silvana, né? LN, não entendi. Você colocou ln de x menos 1 e ln de x mais 1. Isso aí era durante o que o senhor estava fazendo ali. Aí já passou, então. Mais alguma dúvida? Não, não, era só falando. Ah, A tá. integral ali. Ah, sim, quando eu falei qual era a integral, né? Tá certo. Ok? Vamos fazer mais? Porque o outro caso de integral imprópria eu vou falar só na sexta separado, porque eu acho que vai ficar muita coisa para vocês. É melhor ficar fazendo Oi, exemplo. Oi.
Nessa última questão que tu fez aí, ali no final, tu calculou o limite de ln de t menos 1, certo? E ln de 3 ali, tu não precisou calcular o limite dele, não? É porque ele é constante. Ah, porque é constante, entendi. Isso, ln de 3 é um número, né? E aí o limite da constante é ela mesma. Na prática fica assim, né? 1/2. Aí quanto é que é o limite desse aqui? 0 mais. Aí quanto é que é o limite do ln de 3? É o próprio ln de 3. Aí fica assim. Ok? Entendi. Mas aqui vocês podem usar L'Hopital, né? Agora vocês podem. Quando aparecer um limite que é mais infinito sobre infinito, que nem esse aqui, né? Infinito sobre infinito. É porque esse aqui também é fácil. Você não precisa nem usar L'Hopital aqui, usar uma bazuca para matar uma formiga. Mas infinito sobre infinito não significa que é mais infinito sobre mais infinito, né? Como é que é L'Hopital? É mais infinito sobre mais infinito. Cadê o... Menos sobre menos, né? Mais ou menos aqui, tanto faz. Eu vou colocar assim, mais ou menos sobre mais, porque é a combinação dos quatro, né? Mais sobre mais, menos sobre menos, e invertido também. E 0 sobre 0, né? Aí vocês podem usar L'Hopital. Tem uns que são enormes, por enquanto eu vou evitar, eu vou deixar para o exercício. Ó, por exemplo, esse aqui, ó. Né? Isso aqui não é tão difícil. Pelo menos eu acho que não é, vamos lá. Mas não é não. Esses primeiros nunca são. Aí, 0 a mais infinito. Aí você tem que colocar o limite, né? Pronto, e resolve essa integral aqui, tá? Eu vou colocar ela separada. Eu vou fazer ela separada e depois eu coloco o resultado lá. E aí, como é que resolve essa, né? Simplesmente usando substituição. Eu vou chamar U, né? Você chama U de menos x2, e aí du é menos 2x dx. E aí observa que o x dx, ele tá aqui, né? Ó, x dx, né? Então, x dx é menos 1/2 de du. Então, vamos lá, né? Então, isso aqui vai ser integral de e elevado a u, né? Porque eu chamei isso aqui de u. E aí, o x dx é o menos 1/2 de du, como eu coloquei aqui, ó. Eu vou colocar na frente aqui, né? Ah, você até pode botar assim, menos 1/2 du, tá? E aí, o problema aqui é os limites de integração, né? Porque eu tenho que trocar, mudou a variável, e aí muda os limites também. Vou fazer aqui no canto. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho u, né? Que é x2. Ou, melhor dizendo, é menos x2. E aí, por exemplo, quando o x for zero, que os limites do x são 0 e t. Aí, quando o x for zero, o u também é zero, né? Porque
Se isso aqui for zero, menos x ao quadrado é zero também. E quando x for t, o u vai ser menos t ao quadrado, tá? Que é só substituir aqui. Então, eu vou até deixar de vermelho aqui, zero e menos t ao quadrado. Aí eu resolvo essa integral aqui como qualquer outra. Integral. Aqui você pode até colocar assim, menos 1 meio, né? Porque esse 1 meio é constante. Aí a integral do e elevado a u é o e elevado a u, né? Aí isso aqui vai ficar menos 1 meio. O e elevado a u no t a menos, do menos t elevado ao quadrado, então é a menos t ao quadrado. Menos, aí no zero vai dar 1, né? Então fica assim, tá? Aí eu vou, já substituo o valor da expressão lá no limite, né? Porque eu comecei, já a integral que era assim, né? X. É o limite de 0 a t. Aí eu calculei a integral. Que dá quanto, né? Eu fiz o cálculo aqui verde, ó. Menos 1 meio. Menos 1 ali. Pronto. E aí eu calculo esse limite quando t tender a mais infinito. E aí, a única expressão que vai variar vai ser isso aqui, ó. Que basicamente você vai ter e elevado, entre aspas, né? E elevado a menos infinito, né? Porque se o t vai para mais infinito, t ao quadrado também vai para mais infinito, e como tem esse menos aqui, vai para menos infinito. E isso aqui é o quê? Entre aspas, eu coloco entre aspas porque essa escrita aqui é só para representar, né, o comportamento da função. É a mesma coisa disso, né? Isso aqui é zero. Ou então, por exemplo, se eu pegar o gráfico da função e elevado a menos x, mais ínfimo menos ínfimo. Como assim? Se eu pegar o gráfico da e elevado a menos x, deixa eu ver se ele bota aqui. Nossa, eu coloquei muito... Aqui, ó, pronto, da e elevado a menos x. Quando o x for para mais infinito, o gráfico dela é assim, né? Eu poderia ter colocado o quadrado ali. É a menos t quadrado já é a mesma coisa, mas o fato é que quando o t for para mais infinito, toda a expressão vai para zero. E quando eu aumento aqui o t, as imagens elas vão descendo para zero, né? Pega um t aqui, a imagem vai ficar menor ainda, vai ficar por aqui. Ok? Então, esse limite aqui, sozinho, esse do e elevado a menos t, vai para zero. Porque o expoente vai para menos infinito, né? Isso aqui é zero, ok? E aí, esse sendo zero, você pode até imaginar assim, se você pegar um número muito grande, caso vocês não estejam lembrando, né? Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre e elevado a t2. Se você pegar um número muito grande aqui e calcula isso, depois que você divide, ele vai ficar um número muito pequeno. Ele vai tender a zero. Ok?
A ideia é essa. Então, isso aqui vai para zero, né? Essa expressão aqui. Aí os outros é tudo constante. E aí, aí sobra, né? Então vai ser menos 1. Isso aqui 0, o outro 1. E que vai dar 1 meio, né? Porque vai ficar menos 1 vezes menos 1 meio, tá? Alguma pergunta aqui? Mas isso aqui vocês vão ter que treinar. Principalmente, acho que a parte do limite, que vocês não devem estar lembrando. Ok? Ó, tem um exercício aqui, eu vou encerrar com esse, que é um exercício que vocês vão fazer muito em EDO, esse tipo de questão, que é calcular a transformada de Laplace. Mas o Guidoriz, ele não diz que é a transformada de Laplace, né? Mas eu vou fazer uma aqui, e as outras eu fiz numa aula de exercício, mas eu vou fazer talvez em outras aulas. Calcular essa integral aqui, ou prove que, vou colocar assim, nem prove, verifique. Quando vocês estiverem em EDO, tem uma coisa chamada transformada de Laplace. Não vou escrever não, que é uma função de t, que ela é definida por uma integral assim, a até, ou é zero, eu não lembro aqui, se o limite inferior é o zero direto, acho que é zero mesmo. É assim. Aí cada função dessa é uma transformada. Por exemplo, a transformada de Laplace da função seno. Aí eu troco esse f de x, f de t, por seno de t e calculo a integral tal. Aí dá um valor. Aí essas transformadas é que vão auxiliar vocês a calcular algumas EDOs. Ajuda muito a calcular. Ou só dá para calcular usando... Ou é uma coisa forçada que você tem que usar transformada, ou com a transformada fica mais fácil. Mas isso aqui vocês vão fazer muito EDO. Basicamente, da metade do curso para o final, é só isso. Então, nas primeiras, depende muito da abordagem, né? Mas o fato é que, por exemplo, essa daqui é uma transformada, só que o Guidoriz não disse que é transformada e tudo mais. Que não precisa, né? Você pode botar simplesmente calcula a integral, mas é uma coisa inevitável que vocês usarão em EDO. A transformada da função 1, que é como a f estava aqui, né? Ela é igual a 1. Aí calcular e dar 1 sobre S. Aí essa aqui é a mesma coisa, né? Porque só que o S aqui é um número real, né? Fixo. Opa. Não. A integral de 0 até mais infinito do E menos... Aqui eu tenho que usar outra letra, né? Porque já tem o T aqui. Eu vou usar N, tá? Ok? E aí, como é que eu calculo essa integral? Do mesmo jeito que vocês calculam, que a gente calcula as normais, né? Que essa integral de E a menos ST, a primitiva dela vai ser menos 1 sobre S, né? E a menos ST. Porque quando eu derivo essa função aqui, essa expressão que fica aqui é constante, né? Ó, isso aqui é constante. Aí, passando o caminhão aqui.
Aí a derivada do E a menos ST é a derivada do expoente, né? Qual a derivada desse? É menos S, vezes a própria E, regra da cadeia, né? E aí só dá o E menos ST, tá? Então a primitiva dela é essa aqui. Talvez possa confundir porque eu tenho o S, mas eu imagino que esse S é um 2. É a mesma ideia. E isso aqui variando de 0 até N, né? E aí quando eu coloco N, vai ficar menos 1 sobre S. Menos, aí no zero, né? Menos 1 sobre S. Aí esse expoente no zero, ele vai dar 1, né? Então fica só o menos S, o menos 1 sobre S mesmo. Mais 1 sobre S. E aí, essa aqui é a mesma ideia, né? Esse limite aqui, ó. Deixa eu trocar o verde aqui. Esse limite aqui, quando for para o N, agora que está variando, né? Quando o N for para mais infinito, aqui é mesmo, entre aspas, é E elevado a menos infinito, que é zero, de novo, tá? Então, essa expressão toda aqui vai para zero, aí só sobra 1 sobre S, que é constante, tá? Ok? Aí depois eu vou fazer um exemplo resolvendo um EDO, fazendo... Aliás, eu não sei se eu vou fazer, porque exige uma outra teoria. Tem até um exercício do Guidoriz aqui, que ele, entre aspas, ensina a fazer, mas tem muita coisa que precisa, muita propriedade que ele não fala que precisa para resolver. Mas isso vocês vão ver em EDO, tá? Mas o fato é que esse tipo de conta aqui, vocês vão fazer lá em EDO, muitas vezes, não é só um pouquinho, não. Para calcular essa transformada que vai auxiliar a calcular EDO. Mas para a gente vai ser só cálculo integral mesmo. Ok? Então é isso. Aí, tem outros exemplos aqui, mas isso eu vou falar durante na aula de sexta-feira, outros casos, tá? Mas por enquanto vai ser só esses aqui. Ok? Alguém tem alguma pergunta? O conteúdo dessa prova vai ser esse aqui, que eu vou falar hoje e sexta, e também uma aula de aula extra que eu vou fazer. Mas o principal vai ser o conteúdo de séries, que é a partir da semana que vem. Que a gente vai ver que nós iremos utilizar essas integrais aqui para no conteúdo de séries de alguma forma, né? Como uma ferramenta para entender o outro conteúdo. Essa parte de séries em geral para vocês, eu não sei se eu já falei isso, acho que já falei. Vocês vão ver também análise real, viu? Que é aquela disciplina que tecnicamente é mais difícil do curso. Ok? Ninguém tem alguma pergunta, né? Não deixem acumular não, viu, pessoal? Aí eu vou passar. Vocês podem, ó, quem quiser ir treinando, vocês podem tentar os exercícios. Ah, deixa eu colocar aqui. Vocês podem tentar os exercícios da página. Mas eu vou fazer os exercícios, né? Vocês podem tentar alguns, mas eu vou, como eu sempre eu faço os exercícios. Tá? Página 31, 32, 33 do Guidorize, volume 1. Volume 2, perdão. Ok? Aí tem uns exercícios lá que é basicamente cálculo integral, só. Vocês podem tentar. Certo?
Também eu vou fazer outras dezenas deles em outras aulas. Principalmente, caso, novamente, se vocês tiverem alguma dúvida em algum exercício, vocês podem me pedir que eu faça o vídeo, como eu fiz no mês passado. É isso, viu? Então, até sexta-feira e até dia 10 eu, como eu falei, eu envio todas as notas. Até a próxima. Se cuidem aí. Tchau. Tchau para todo mundo.